Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu, professora Roseli, informática, vamos juntos para a resolução, para a conversa, para o bate-papo de mais uma questão. Questão essa proposta pela VUNESP, lá na Câmara Municipal de Serrana, cujo nosso assunto, a gente sempre foca qual é o assunto que está sendo levado para a questão, é o nosso Microsoft Word. Muito bem. Essa questão a VUNESP menciona a versão 2010, mas pode ser uma outra versão, inclusive a versão 365, que a gente recebe já em algumas provas agora em 2024. Muito bem. A sua configuração ela é padrão. Dentro do Microsoft Word, o que a VUNESP nos trouxe? Ela nos trouxe uma tabela. Essa tabela tem a sua construção, uma tabela de 4 linhas e 3 colunas. Então, nós estamos aqui nessa imagem, né, dentro da janela do Microsoft Word, a tabela criada, a tabela construída. Observe que o cursor do mouse está posicionado exatamente entre a primeira e a segunda células da segunda linha da tabela. Então, onde está o cursor? O cursor está aqui para nós, ó, nesse ponto da nossa tabela. E ela diz: e a terceira linha tem as duas primeiras células, o quê? Mescladas. Então, a terceira linha, aqui para nós, tem para nós a primeira e a segunda célula da tabela mesclada. A pergunta é, na verdade, ela dá um enunciado, ela explica a imagem. E agora, assinale a alternativa que apresenta o resultado correto quando o usuário pressionar o botão principal do mouse. Lembrar que, por padrão, esse botão principal é o botão esquerdo. E, mantendo-o pressionado, arrastar o mouse para a esquerda até o valor 2,5 da régua superior. Então, se a gente analisar a divisão da primeira e a segunda coluna para nós, né, entre a primeira e a segunda, nós estamos no marco 5 da régua, 5 centímetros. Então, ela pede para arrastar essa linha onde está posicionado o cursor até o ponto, até o marco da régua, que vai ser 2,5 centímetros. Agora, observa que vai ser as nossas alternativas, né? Vamos lá visualizar as alternativas. O que nós temos aqui? Como vai ficar a tabela? Então, voltando aqui, você sempre vai observar. Nós não temos uma linha selecionada, nós não temos uma coluna selecionada, nós temos o cursor posicionado sobre uma linha que está dividindo a primeira coluna e logo iniciando a segunda coluna. Então, nessa proposta da visualização, quando o usuário levar o mouse sobre essa linha, né, posicionada na segunda linha, dividindo, né, essa primeira e segunda coluna e arrastar o mouse até o marco aqui 2,5 centímetros, toda essa linha, ou seja, que divide a primeira, a segunda e a quarta linha, vai ser para nós, né, que está presente na primeira, na segunda e na quarta linha, vai ser direcionado para o marco 2,5 da régua. Ou seja, só não vamos ter movimentação onde a linha está mesclada. Então, analisando as alternativas, a alternativa A, olha, ela já responde a nossa questão. Então, a linha que estava lá no marco de 5 centímetros, que a gente recebeu, ela foi levada para o marco na nossa régua, né, no 2,5 centímetros. Toda a linha que divide a primeira, a segunda e a quarta linha. Olha, a divisão de colunas na primeira linha, na segunda linha e na quarta linha. A terceira linha não mexe em nada, não cria nenhuma linha, não movimenta nada. Por quê? Porque ela se encontra mesclada e assim ela vai permanecer. Então, aqui para nós, olha, a nossa alternativa A já vai responder.
Por que não é a B, que é a mais clássica do candidato torná-la como correta? Movimentou, olha para nós, somente a segunda linha. Mas veja, a segunda linha não existia uma seleção aqui para nós. O que existia era o cursor posicionado. Então, tudo vai ser movimentado. Então, a alternativa B não responde. A alternativa C movimentou a primeira, a divisão, né? Na primeira e segunda linha também está errada. A alternativa D movimentou, como aconteceu na alternativa A, mas a linha que estava com as duas células mescladas ganhou uma divisão. Então, essa proposta está errada. E a alternativa E aqui fez uma festa, né? Na verdade, ela dividiu para nós uma, duas, três colunas, né? E aí a gente tem errado. Então, para nós aqui, olha, a nossa alternativa correta é a alternativa A, falando de tabela. Para você visualizar na prática, eu quero levá-los para o Microsoft Word e deixar essa questão na prática, bonitinha para você estudar. Ok? Vamos lá para o Microsoft Word juntos? A gente vai colocar a tabela na estrutura do editor. Bora lá? Muito bem, Microsoft Word está aqui na nossa tela. Nós vamos até a guia Inserir, ok? Nós vamos selecionar para nós tabela e nós vamos trazer o quê? Uma tabela com 4 linhas e com 3 colunas. Observe que nós já temos uma divisão no 5 centímetros, uma outra divisão no 10 centímetros. A terceira linha, a primeira e a segunda célula, elas foram o quê? Mescladas. Então, é isso que aconteceu lá na estrutura da questão. O cursor posicionado onde? Na divisão da primeira, né, entre a primeira e a segunda coluna, na segunda linha. Posiciona o mouse com o botão esquerdo, que é o principal, selecionado, ativado, arrasta. Nós vamos arrastar, olha, até o 2,5. Então, observem, arrastou toda a divisão da coluna, tá certo? Não somente daquela linha, todas as linhas receberam essa movimentação. A linha mesclada continua, né, as duas células da forma que está. Eu vou pressionar um Ctrl Z e eu vou fazer uma observação. Veja, eu vou selecionar essas duas células aqui para vocês observarem. Se eu posicionar o mouse e arrastar, veja, eu consigo movimentar somente daquela coluna, daquela linha, se ela estiver o quê? Selecionada, que é o caso da alternativa B. A gente vai voltar para a questão para visualizar, que é a grande, né, linha que o pessoal acaba pensando, o candidato e torna correta. Só se tivesse uma seleção para esse movimento apenas dessa linha acontecer. Como não foi o mencionado no enunciado, o enunciado menciona para nós, né, vou voltar aqui, ó, essa terceira linha, ela está para nós mesclada, né, e o cursor, e a questão menciona, posicione o cursor e arrasta. Então, se a gente arrastar, vai todas as divisões dessas linhas, da primeira, da segunda, da quarta, não da terceira, porque a terceira está mesclada. É isso. Para movimentar só uma, precisaria da seleção, beleza? Voltando para a questão, para fechar e deixá-la bonitinha para você. Bora lá? Muito bem, estamos aqui novamente, né, nas nossas alternativas. A é a correta, a B para nós seria a correta se acontecesse o que para nós? A presença da seleção. Certo? Se a gente tivesse aqui, ó, a primeira, ó, vamos supor, nós temos 3 colunas aqui. Então, se a gente selecionasse essas duas, movimentando essa divisão, somente essa seria alternada, né? O seu local seria mudado, tá bom? Então, é isso. Questãozinha aí falando de tabela para gente. Atenção, insira aí nos seus estudos e sempre muita observação como a questão está sendo conduzida. É isso. Bons estudos! E aqui mais uma questão para você. Tchau!